A gente começa, então, com o nosso básico do Espiritismo. E no nosso básico do Espiritismo, nós pegamos um trabalho da União Espírita Mineira, nós não, a Silvia pegou, um trabalho da União Espírita Mineira, um trabalho muito grande, muito bem feito. A gente pegou um pequeno pedaço, lá era a Casa Espírita, só que eu acho que o que está ali se aplica a toda e qualquer casa religiosa, já que quando vamos à casa religiosa, vamos com o mesmo intuito, seja para nos reequilibrar, seja para buscar boas energias, seja para buscar um norte naquele momento difícil, seja para manter aquele bom momento, já que chegamos num momento difícil. Seja ainda para gerar conhecimento, já que por algum motivo a gente até está num bom momento, está numa boa vida, mas quer ressignificar ainda mais essa vida. Então, uma das maneiras de fazê-lo é buscando a casa religiosa. E em buscando a casa religiosa, pouco vai importar a religião, se esta, independente do nome ou do caminho, mantém o homem no bem, mantém o homem produtivo, religando o homem a Deus e ao seu amor. Então, não importa qual seja, não importa o nome. A casa religiosa, enquanto centro, é o convívio humano, centro de encontro, e não centro espírita. Enquanto centro religioso, a casa religiosa ela é ali onde eu mais vou ter a oportunidade de apreciar o convívio humano dentro de uma ótica positiva. Então, na casa religiosa, até o pior dos cidadãos, ele vai se apresentar com o seu melhor lado. Então, é lá que eu vou para conviver com essas pessoas. Isso, no entanto, não me tira a capacidade de ver também o lado camuflado do ser humano, já que na casa religiosa eu tenho as chamadas panelas, eu tenho algumas pessoas que vão a cargos por meritocracia, mas que vão a cargos por política. Eu tenho na casa religiosa uma pequena fração do que eu tenho no mundo comum, só que lá a gente vai usar Deus como um escudo, em algumas casas, não em todas. Então, quando eu vou para a casa religiosa, eu acabo tendo ali o convívio. Eu acabo tendo ali o melhor e também o pior do ser humano. Então, a gente lembra de uma época em que tinha entrega de alimentos e tinha gente que queria escolher rota, porque naquela rota ele tinha os menos favorecidos, ele se sentia melhor ao ver os menos favorecidos. Tinha gente que tinha dentro daqueles favorecidos os seus escolhidos, os seus preferidos. E tinha gente que assumia nesse trabalho de caridade uma personalidade muito diferente de que ela tinha no dia a dia. Então a casa religiosa ela é também para isso. Ela nos dá a possibilidade de qual a pedra no rio, trabalhar o outro, polir o outro. A gente pega lá na União Espírita Mineira. Como escola, a casa religiosa é o local onde temos a oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, transmitir aos outros o que temos aprendido em nossa existência. Devemos, assim, aproveitar bem o tempo em que estivermos em atividade na casa religiosa para que possamos captar da espiritualidade superior os ensinamentos que nos auxiliam em nosso equilíbrio espiritual. De novo, independe da casa religiosa, mas enquanto na casa religiosa eu preciso manter a minha sintonia
para então ser banhado de luz. Eu lembro que numa casa religiosa tinha um médium de cura que ia lá periodicamente, um médico famoso, um médico com um poder muito vivo. E a casa dividia as pessoas que iam trabalhar, e quando o médium ia, aparecia muito mais trabalhadores do que apareciam nos dias comuns. Então a casa, no dia de estudo, tinha 10 pessoas numa sala, aí na outra sala tinha mais 5 pessoas, no dia do passe a gente já tinha 40, 50, até 70 pessoas ali, e tinha o grupo de estudo. Então, tudo isso se reunia no dia do médium de cura. E, óbvio, quando tem muita gente, você vai precisar dos auxiliares desse médium de cura, que são os médios que vão trabalhar diretamente com ele, dentro da sala com ele. Você precisa de médiums para organizar as filas, organizar as entradas, fazer ficha, essas coisas todas. E você precisa de médiums que vão ficar guardadinhos numa sala, fazendo estudo, e com esse estudo eles promovem a sustentação da casa. Tinha muita gente que detestava ficar na salinha. Ela queria ser vista. A pessoa queria ficar na fila, a pessoa queria ficar na fila. Ela procurava os pontos que ela entendia serem mais importantes para ficar. Porém, quando a gente dizia, olha, vai precisar de no mínimo 3 médiums ativos para ficar junto a ele, porque ele trabalha no sistema de só transmitir. Então, ele não recebe nada da espiritualidade. E aí ele pergunta a um desses médiuns qual foi o acontecimento, o procedimento naquela pessoa que veio. Então, o médium tinha que ter olhos de ver. Ninguém queria. Era uma responsabilidade imensa, porque apesar dele só receber, se você falasse algo que não aconteceu, ele diria, não foi isso que aconteceu, e perguntava para o médium ao lado, você ficava com um carão. Então, é isso que traz aqui, ó. Possamos captar da espiritualidade superior os ensinamentos que nos auxiliam em nosso equilíbrio espiritual. A gente vê tudo isso e tenta não entrar em tudo isso. A gente tenta dizer, olha, isso não é legal, eu não vou tentar fazer isso que essa pessoa faz. A casa religiosa, enquanto refúgio, reequilíbrio e abastecedor de bons pensamentos e fluidos, essa é a casa religiosa. Eu vou procurá-la. Às vezes, como refúgio, eu moro numa casa pequena com um monte de pessoas. Eu moro até numa casa sozinho, mas no meu caso em específico, eu moro em cima de um bar. E aí chega nesse horário, eu quero fazer o estudo, e aí fico ouvindo músicas totalmente discordantes desses estudos que eu promovo. Então eu sou bombardeado por 2 lados. Então eu tenho o lado A, que é a espiritualidade amiga, eu tenho o lado B, que é uma espiritualidade que não é tão inimiga assim, que é trazida por essas pessoas, e eu preciso me blindar, eu preciso de fato focar aqui no estudo para fazer um estudo ok. Mas é inevitável vocês repararem que quando eu tenho o som aqui do lado, eu fico com a voz mais alta e fico um pouco mais agitado. Então, se eu fosse para uma casa religiosa, eu também procuraria lá o refúgio. Olha, que é um local de paz, eu não vou ter aquela música, eu não vou ter aquilo tudo. E às vezes, por isso, eu acho que a casa religiosa que bota uma música num som mais elevado acaba não possibilitando a concentração. Reequilíbrio, porque na casa religiosa eu vou ter menos provocação, sobretudo se eu não faço parte do corpo mediúnico, do corpo administrativo, do corpo de troca. Então eu entro mudo, saio calado, não sou notado e está tudo bem. Reequilíbrio, porque por mais que eu chegue ali burilado, ela vai me trazer um pouco mais de centro. E vai me abastecer de bons pensamentos e bons fluidos, pelo mesmo motivo de eu não ser provocado. Então, ali, eu sou convidado a ter bons pensamentos, porque todo o ambiente voga isso.
As provas surgirão de acordo com a minha disponibilidade emocional, intelectual e moral. Essa parte não estava. É da semana passada, a gente precisa tirar. Deixa eu ver aqui onde foi que eu me perdi, porque... Tá, é na próxima. É na próxima, eu pulei. Mas como nada acontece por acaso, as provas surgirão de acordo com a minha disponibilidade emocional, intelectual e moral. E isso acontece também na casa religiosa. A gente não vai deixar de chutar a bola para frente, não, meu povo. Então, na casa religiosa, eu também tenho prova. Eu também tenho expiação. Mas a vantagem é que na casa religiosa entra muito a minha disponibilidade para isso. Se eu não vigio e oro, eu vou cair nas armadilhas daqueles que me querem sequestrar. Né? Eu tenho uma passagem comum, é inevitável não falar disso. A gente ainda trabalha isso hoje, muito mais avançado do que ontem, mas a gente ainda trabalha. Então, quem me conhece do Maria Madalena sabe que eu já estava no Maria Madalena há algum tempo, era responsável pelo setor doutrinário, eu auxiliava na live desde a primeira live, desde o primeiro estudo online. Eu estive lá, era o responsável pelo estudo online, nunca faltei a nenhum estudo, mas num trabalho do Renato, que é um membro antigo da casa, hoje em outra casa, eu deixei o microfone aberto e falei uma verdade por cima do Renato. Eu falei uma verdade sobre duas pessoas, não foi nenhuma mentira, foi uma verdade. O Renato entendeu, porque não era mentira, não era agressivo, era um comentário que era para ser feito em off e acabou indo ao ar. O Renato entendeu, na mesma hora absorveu. Uma das pessoas entendeu, eram 3 envolvidos, uma das pessoas entendeu e na mesma hora falou, olha, eu não quero saber de nada, para mim está tudo ok. Ele não falou nenhuma mentira. O presidente, na época, seguiu a terceira pessoa. A terceira pessoa se sentiu extremamente incomodada com aquilo, chorava todas as vezes que tocava no assunto, e eu falei com eles, olha, uma outra pessoa veio por fora dizendo, olha, está acontecendo, o que você pensa em fazer? Eu falei, não, o que eles decidirem, eu vou acatar porque eu sou um bom menino, eu só não concluí a frase. Se o que eles decidirem não for de acordo com o que eu acredito, eu saio da casa. Mas eu falei o começo da frase. O que eles decidirem, eu aceito e pronto. E decidiram me punir. Uma pessoa que nunca faltou, uma pessoa que trabalhava arduamente pela casa, uma pessoa que nunca vacilou na casa, nunca cometeu um erro, um equívoco, não nada. Uma pessoa que trabalhava, mesmo quando eles não queriam trabalhar, eu estava pronto para trabalhar. Mesmo o estudo não sendo meu, eu estudava para, se caso alguém faltasse, eu segurar o estudo, e segurei muitas vezes, de 5 minutos para começar o estudo, dizerem, olha, eu não vou. 5 minutos para começar o estudo, a gente não conseguia entrar em contato com quem ia fazer o estudo. E todas as vezes eu disse, olha, deixa que eu toco, não tem problema nenhum, e tocava em nome da pessoa. Eu falava com uma pessoa, eu seguia o caminho que a pessoa seguia, eu dava os exemplos que a pessoa costumava dar. Ah, não, a gente vai te dar uma punição de 1 semana sem vir a casa. Eu olhei e falei, olha, aqui é um centro espírita, é um local de acolhimento. O que eu fiz, o único erro que ocorreu foi o microfone estar aberto. Porque o que eu falei não foi nenhum crime, eu falei uma verdade. Essas pessoas não participam dos estudos normais da casa. Quando vem um palestrante, essas pessoas então começam a mandar carinha, começam a mandar emoji, começam a participar ativamente. Eu acho isso errado. Falei, era para falar com uma outra pessoa, eu falei com essa outra pessoa, saiu no ar, não acho justo me punir por isso. Até porque isso aqui não é uma cidade com leis, regras e tal. Não aceitei. Todo mundo veio, Derlei, não faz isso, por favor, para acalmar o coração de todo mundo. Eu falei, olha, deixa passar um tempo, depois a gente decide isso.
E o tempo está passando até hoje e eu não voltei. Então, foi uma prova que eu passei. Mas por que eu passei por essa prova? Porque eu estava invigilante. Então é importante nessa hora a gente saber que mesmo na casa espiritual, na casa religiosa, eu tenho sim que vigiar. Porque tem sempre aquela pessoa que não vai gostar do teu estilo, não vai gostar de você. Uma das reclamações, e é muito engraçado isso, porque em São Paulo, um dos elogios era o meu bom humor. Quando eu chego no Rio, uma das reclamações era o meu bom humor. E você olha e diz assim, gente, como é que funciona isso? Em São Paulo, todo mundo diz, eu gosto muito das palestras do Vanderlei, porque ele está sempre bem-humorado, ele ri do nada, e é muito interessante. Aí cheguei no Rio, não, você brinca demais, não pode brincar, não pode rir, não pode isso. Eu falei, gente, se eu não puder ser eu, quem eu vou ser? Vou imitar lá o Alexandre, o grande? Né? O que Alexandre falou certa vez? Se eu não fosse Alexandre, quisera eu poder ser Diógenes. Ou Dionísio. É Diógenes? Dionísio, o cínico. Eu acho que era Dionísio. Então, se eu não puder ser eu não tenho quem eu quisera ser, quem eu pudera ser. Né? Alexandre ainda tinha lá Dionísio, que era uma figura emblemática, maravilhosa. Quem estuda teologia, antroposofia, filosofia, tem que passar por essa figura para entender um pouco mais. Né? Foi Dionísio que a única coisa, ele dormia na rua, ele fazia suas necessidades na rua, na frente de todo mundo, e ficava palestrando em praças. Quando ele não estava palestrando em praça, ele estava provocando as pessoas a pensar. E a única coisa que ele tinha que era, de fato, dele, era uma tigela. Até o dia, uma tigela e um garfo. Até o dia que ele viu uma criança usando pão como garfo, como talher, e usando a água como cuia. E aí ele olhou para a criança e falou, hoje essa criança me ensinou uma lição, eu ainda tenho supérfluos. E aí ele abriu mão da cuia, abriu mão do talher e ficou Dionísio. Gente, é uma história maravilhosa. Então, a gente segue mais um pouco aqui. Hoje a gente tem muita coisa para estudar, eu não posso ficar enrolando tanto. Como casa de recuperação espiritual, o Centro Espírita ou a Casa Religiosa auxilia-nos na cura de nossas deficiências e fraquezas espirituais, medicando-nos com a oportunidade do trabalho junto ao próximo, através da assistência social, através dos passes, através das reuniões mediúnicas ou não, e através do estudo, cumprindo-nos assim, tudo fazer pelo sucesso de suas atividades. E isso é outra coisa que se aplica a qualquer religião. Mas, Vanderlei, na católica a gente não tem passe, não do jeito que a gente acredita que tem que ser. Mas eu vejo na ritualística católica um momento, sim, que é puro passe, é pura troca de energia. Então, na casa religiosa, eu vou poder medicar-me, eu vou poder trabalhar as minhas deficiências e até curá-la, através de uma troca constante. Por isso, no começo, eu entro na casa religiosa, mudo e saio calado, e com o tempo eu vou fazendo amizades, eu vou me envolvendo, eu quero estudar mais, eu vou mais para dentro, e quando eu vejo, eu já estou ali no núcleo da casa religiosa como um trabalhador, e vou me sentir muito bem por isso. Sou pequeno demais para dar? Sou pequeno demais para receber? Ou sou pequeno demais para receber e dar? Gente, não há tamanho como a gente pensa para receber e dar, e eu ainda posso mudar esse pequeno para pobre, para miserável. Gente, não tem. A gente aqui vive numa gama de camadas tão grande, de possibilidades tão grandes,
que a gente sempre vai ter alguém que precise de algo que a gente tem. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho ouvido. Prestar o meu ouvido, acabei de desligar o meu fone. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho ouvido. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouvido, mas eu tenho boca. Eu tenho braços, eu tenho mãos, e eu posso auxiliar com todas essas questões, eu posso auxiliar com todas essas possibilidades. Silvia, me diz aí se o som está ok, porque eu acabei de desligar o fone. Então tá ok, a gente segue, mas mudou o som, não mudou ou não? Não mudou? Então tá bom. E aí, a gente vai para a nossa última, que é a explicação da união espírita. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Busquemos, portanto, atender às tarefas que nos são confiadas na casa religiosa, honrando e dignificando com o nosso concurso sincero e amigo, para que este luzeiro cumpra a sua destinação entre os homens. Eu só preciso pensar aqui que eu tenho que fazer tudo concordante com a filosofia da casa e não concordante com a minha filosofia. E tudo aquilo que eu acredito que deva ser mudado, eu tenho que levar para uma comissão para ver se então mude ou não. E acima de tudo isso, eu tenho que pensar, o som aumentou muito, acima de tudo isso, eu tenho que pensar se eu vou estar, de fato, colaborando para o outro com essa nova atitude. Exemplo aqui, uma inscrita do canal, uma vez foi a uma casa religiosa, mas primeiro ela estava na casa de uma amiga. E a casa religiosa estava no caminho entre a casa dela e a casa dessa amiga. Ela falou, vou lá, tomo um passe, está tudo bem. Chegou lá, acharam que a roupa dela não estava concordante. Sendo que num outro dia ofereceram a ela um jaleco para que ela cobrisse a roupa não concordante. E aí? 2 pesos, 2 medidas. A pessoa que ofereceu o jaleco estava lá, mas a pessoa que estava na porta era outra, e disse, inclusive, que era um absurdo ela tentar ir à casa religiosa daquele jeito. Ou seja, nada acolhedor para uma pessoa que naquele dia precisava de acolhimento, precisava muito de acolhimento. Então, é importante a gente entender. Até aqui nos auxiliou e agradecemos a União Espírita Mineira. O link está aqui do lado, a gente pode liberar o link para vocês, é só pedir, não tem problema nenhum. Se eu lembrar, eu deixo na descrição desse vídeo. E também o canal, né? Porque a gente já tira muita coisa do canal. E assim a gente trabalhou a casa religiosa no nosso básico do Espiritismo.